Classe do objeto: Euclid. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer buracos ou rachaduras são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. O pessoal da segurança deve usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelhem ao SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Dr. I-05. SCP-096 é uma criatura humanoide que mede aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Os braços de SCP-096 são grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com a extensão de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação. SCP-096 não tem nenhum sinal de cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia olhando para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto ser referido como SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. Em seguida que o SCP-096 sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, ele irá tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Doutor também pediu a terminação imediata de SCP-096. Ver a entrevista. A ordem tem sido aprovada, e deve ser realizada pelo doutor. Veja o incidente 096-1-A. Entrevistador: Doutor. Entrevistado: Capitão. Ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9-A. Recuperação dos dados do incidente 096-1-A. Vamos chamá-los de Doutor A e Capitão B. Conte-nos um pouco sobre a SCP-096. Olha, é sempre uma bosta fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz. Além das informações que os técnicos de campo podem te passar, você tem sorte de si mesmo se disserem a você toda a história. Eles o disseram pra colocar no saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre esse não olhar pra maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com a minha equipe e um no apoio com o Zulu 9B. E o doutor. Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho da ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, ou então ele teria ido para cima de nós. Seu relatório diz que a SCP-096 não reagiu ao frio. Ele estava a
graus. Na verdade eram... E sim, ele estava pelado, não fez mais nada do que tremer. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor o chamou. Me viram para atender, e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado, toda a minha equipe viu. Foi quando a SCP-096 entrou em estado emocional agitado? Isso. Me desculpa, eu fiquei todo arrepiado com isso. Tá, tudo bem. E eu nunca cheguei a ver o rosto dela. Minha equipe viu e pagou. E pagou por isso. Você poderia descrever um pouco mais, por favor? Sim, ele começou a gritar e chorar. Não como um animal, só exatamente como uma pessoa, sabe? Uma pessoa normal. Realmente era assustador. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou a perna do cara. Meu Deus, ele estava gritando por ajuda. De qualquer forma, estávamos explodindo de pedaços para fora do alvo, pente após pente, e não aconteceu porra nenhuma. Eu quase perdi quando aquilo começou. Isso é quando você ordenou o uso de um atirador AT-4 Red. Uma arma antitanque, estava acoplado desde que a SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazendo tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa com o alvo. Houve danos significativos a SCP-096? Cara, ele nem sequer parou. Ficou rasgando a minha equipe. Acabou com metade do doce do cara. Meu Deus. Mas ele estava tomando dano? Não estava demonstrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue, mas ele não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida, no entanto. Ficou rasgando meu esquadrão, sozinho. Então nenhum dano estrutural real. Quantas balas você diria que foram disparadas contra a SCP-096? No mínimo umas 1000, eu não sei. Nosso porta-chileiro disparou com uma GAU-19, pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos. Só isso já foram 600 balas de calibre 050 bombardeadas naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspir nele. Isto é quando o Zulu 9B chegou. Sim, minha equipe tinha sumido no mapa, os Zulus 9B. Conseguiu colocar um saco na cabeça e simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como nunca vi o rosto dele. Talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja lá em cima me deixou viver. Aquela coisa imbecil. Obtivemos a descrição de um artista com o rosto da SCP-096. Você gostaria de vê-lo? Sabe, depois de ouvir os gritos daquela coisa, os gritos dos meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Eu não quero. Não, apenas não. Tudo bem, acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Que este esteja registrado que estou solicitando formalmente que a SCP-096 seja eliminada.